Queria desejar uma boa noite para cada uma e cada um de vocês, saudar os companheiros que estão à mesa e dizer que nós estamos vivendo um momento muito rico, porque o momento do PED é um momento onde a gente pode avaliar a nossa própria trajetória, avaliar a nossa própria conjuntura e onde a gente pode organizar as mudanças que são necessárias para que nós possamos continuar cumprindo a função pela qual esse PT, esse partido, surgiu no Brasil. Nós vivemos em um país que tem muitas dificuldades de fazer os lutos dos seus períodos traumáticos, seja o luto do colonialismo, o luto da escravidão ou o luto da ditadura. O PT nasceu para fazer este luto, não apenas porque defende as propostas necessárias para que nós possamos transformar o Brasil e definitivamente desconstruir as casas grandes e senzalas, mas porque o PT, quando nasce, pelo seu próprio funcionamento, valorizando a democracia interna, possibilitando que nós possamos discutir com profundidade e de forma horizontal a nossa própria realidade, ele se contrapõe a toda forma de fazer política daqueles que se sentiam, tal qual na época do colonialismo, donos não apenas da terra, mas donos das mulheres, das crianças, donos da própria política e dos trabalhadores. Por isso o PT, nesse momento, penso eu, ele vive um momento de inflexão. Ele vive um momento onde ele precisa dialogar com as suas origens, dialogar com o seu funcionamento democrático, dialogar com os seus princípios e as suas bandeiras, para que ele possa continuar modificando e mudando o Brasil e mudando o Distrito Federal. O Partido dos Trabalhadores precisa avançar e precisa mudar. E essa mudança aponta com um diálogo para as nossas origens, para que nós possamos, dentre outras coisas, valorizar esta militância. Muitas vezes eu me pergunto se a militância se sente pertencente a este partido ou se sente completamente pertencente à experiência de governo que nós estamos fazendo. Porque a militância do Partido dos Trabalhadores é o seu profundo diferencial. É o seu diferencial porque foi essa militância que em 2005, quando vivemos talvez a nossa pior crise, e alguns diziam que esta raça estava absolutamente anulada neste país, a militância foi ao PED para dizer que este é um partido que é o instrumento mais eficaz e o instrumento mais completo para fazer as revoluções internas ou as revoluções que nós estamos fazendo no nosso Brasil. Nós estamos no Brasil fazendo uma modificação e uma mudança dentro da própria mudança estabelecida por Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos dizendo que é possível construir um Brasil que possa fazer com que todas e todos se sintam dentro dele. Nós estamos eliminando a desigualdade nesse país. Nós estamos deixando a fome para trás. Nós estamos deixando as desigualdades para trás. Essa é a experiência que o PT está fazendo em nível nacional e que precisa fazer com que nós tenhamos este impulso para que possamos fazer as transformações necessárias na nossa própria existência. E digo isso porque recentemente vimos uma série de manifestações difusas, que têm um diferencial de outras manifestações, porque foram manifestações organizadas pelas redes sociais, sem mediação, sem a mediação de associações, sem a mediação de sindicatos, e estas manifestações difusas, a direita tentou se apropriar dela. A direita tentou colocar a sua pauta nas manifestações que estavam em curso, mas foi o governo do Partido dos Trabalhadores que traduziu essas manifestações em propostas concretas, seja através do royalties do petróleo, seja através do programa Mais Médico, seja através da mobilidade urbana, seja através da reforma política, que esse partido tem que assumir com a bandeira fundamental, e eu concordo com o Zé Ricardo, a reforma política nós vamos começar a fazer a partir do nosso próprio partido e resgatando um funcionamento onde todas e todos possam se sentir construtores desta política. E digo isso porque nós temos que discutir que estratégias, nós temos que discutir que princípios e que programas, mas nós temos que discutir também que tática eleitoral. Nós não podemos abrir as folhas de um jornal e ver que está decidida qual é a tática eleitoral para o próximo ano, porque esse é o Partido dos Trabalhadores e tem que construir a sua política.
Nós queremos discutir como vamos possibilitar a reeleição de Agnello e a reeleição de Dilma. E nós temos absoluta consciência que é essa militância que faz com que nós tenhamos os resultados eleitorais que tem consagrado o Partido dos Trabalhadores. É essa militância que tem que se sentir participante, que tem que se sentir viva. E para isso precisa de um partido que funcione, que faça as discussões políticas que nós não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo. O partido não discutiu a tática eleitoral. O partido não discutiu e não fez amplamente um balanço de como nós estamos no governo e não fez, inclusive, um balanço de quantos fatos e quantos feitos nós fizemos no governo do Distrito Federal, o quanto nós fizemos neste governo na saúde e fizemos muito, quanto fizemos nesse governo na educação e fizemos muito, quanto nós estamos fazendo e como nós estamos construindo uma transformação nas políticas públicas desta cidade do Distrito Federal. Mas, se a discussão não tem um núcleo, se não tem uma cara, se não tem a cara do PT, os feitos e os atos do governo ficam numa pontualidade que não conseguem ser percebidos pela população brasileira. Por isso digo, e é a população do Distrito Federal, por isso digo que para a próxima eleição nós vamos ter que mudar esse funcionamento do partido. Nós não podemos abrir as folhas do jornal e ver como é que vai ser dado e que discussão que se fez para a composição ou a reedição de uma aliança que até acho que é necessária. Mas veja, quanto mais ampla a aliança, mais profundo tem que ser o nosso funcionamento, senão a gente se dilui nessa aliança e a gente não dá a cara e a paixão necessária para que nós possamos voltar ao governo do Distrito Federal. Digo isso porque um partido que não se coloca, um partido onde grande parte da militância muitas vezes se sente maltratado pelas administrações, se sente maltratado pelas relações, e onde não há discussão, muitas vezes é como se nós estivéssemos exilados dentro do nosso próprio governo, se nos sentíssemos escorraçados dentro desse processo. Por isso digo para cada um e cada um de vocês, ou nós mudamos, ou nós vamos ter muita dificuldade nas próximas eleições. Nós teríamos que estar aqui discutindo, porque há uma diferenciação e há uma nova formatação dos processos ou das candidaturas para a eleição de 2014. Há a perspectiva de que nós tenhamos PSB e PDT juntos aqui do Distrito Federal. E aonde está o partido que tem que discutir para que nós possamos fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos, para que nós possamos divulgar para a cidade tudo o que está sendo realizado neste governo, para que nós possamos dizer para todos os habitantes do Distrito Federal que essa cidade não pode mais permitir a volta de Arruda e a volta de Roriz. Essa cidade não pode mais permitir que nós voltemos ao atraso e uma lógica de fazer política que massacra toda a construção cidadã. Por isso digo para cada um e cada um de vocês, aqueles que acham que o partido apoia o governo, quando se dilui, que o partido apoia o governo, quando não estabelece nenhum tipo de funcionamento autônomo, deveriam entender da experiência de 1917 na Rússia, onde o partido se diluiu no governo e não conseguiu fazer ou evitar a burocratização das suas próprias instâncias. Por isso digo para cada uma e cada um de vocês, que este é o momento onde nós podemos apontar com as transformações necessárias. Este é o momento onde nós podemos agigantar este partido e dizer que o PT não é qualquer coisa, é síntese da experiência de Zumbi dos Palmares, é síntese da experiência de Margarida Alves, foi desse partido que saiu Paulo Freire, que saiu Chico Mendes, e portanto esse PT e esse partido precisa resgatar as suas próprias origens. Para encerrar,
diria para cada uma e cada um de vocês, nós precisamos avançar nas mudanças necessárias no rumo da construção de uma sociedade realmente inclusiva em nível nacional e em nível do Distrito Federal. Só faremos isso se tivermos um PT que possa sair carregando as nossas experiências e que nós tivermos uma política de comunicação que precisa existir, porque nós precisamos ter um jornal, nós precisamos ter uma rádio web, nós precisamos ter programas onde a gente discute e avive toda a discussão necessária para que possamos continuar transformando o Distrito Federal. Nós precisamos respeitar as opiniões e respeitar a história desse partido, onde os seus militantes não podem ser transformados apenas em voto, porque o PT é a sua militância, é a sua história, e é este PT ressurgido, transformado, que vai reeleger Agnello e vai reeleger Dilma, para que nós continuemos transformando o Brasil. Este partido, encerro eu, não é à toa, é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras.